Quem chorou muito no ano passado foi a torcida do Santos, né? Mas desta vez ela está rindo um pouco mais, né? Afinal de contas, o time fez boa campanha no Campeonato Paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro é líder. E joga na próxima segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Londrina. A decisão da diretoria foi para atender uma antiga vontade da torcida, já que há muitos santistas no norte do Paraná. Apesar da necessidade de uma logística diferente, o elenco do técnico Fábio Carilli está tendo uma semana cheia, né, para trabalhar. E sobre este assunto eu converso aqui no estúdio com o jornalista Felipe Cardoso. Boa noite, Felipe. Vamos falar sobre essa preparação da equipe, mas também sobre este jogo em Londrina. Já venderam muitos ingressos para esta partida, Felipe? Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham aqui no SP Record. O Santos atualizou hoje a torcida, 9 mil ingressos já vendidos, pelo menos até a hora do almoço de hoje, Alex. Essa carga de ingressos, o estádio lá cabe em 27 mil pessoas, mas é aquela punição que o Santos paga, ainda não pode ter torcida completa por conta exatamente dos problemas que aconteceram lá contra o Fortaleza, é isso? Perfeito, exatamente. Para lembrar o pessoal, né, depois do rebaixamento do Santos no ano passado, tivemos muitos casos de vandalismo aqui na cidade e o Santos está punido. Então, é liberado 80% da capacidade do Estádio do Café, que é o estádio lá de Londrina que vai receber o Santos Futebol Clube. Vamos ver se até o jogo segunda-feira, 8 da noite, se vai chegar pelo menos a 15, 20 mil torcedores. Lembrando que o Santos tem uma cota fixa, né? A arrecadação do jogo vai ficar pela empresa que levou o Santos para lá, mas uma cota fixa, acho que de 600 mil reais, né, para jogar lá. 600 limpo. Limpo, com despesas pagas da viagem, inclusive. Agora, Felipe, esse jogo de segunda-feira, né, o time deve ser basicamente o mesmo, tem uma dúvida aí do João Schmidt se ele vai jogar ou não. Tem muita gente pedindo os meninos da base, né, para o Carilli. Ontem o Santos perdeu na Vila para o Atlético Mineiro por 2-1 no Campeonato Sub-20 brasileiro e o Carilli estava lá olhando. Você acha que está realmente na hora do professor dar chance para mais meninos, como ele fez com o Sherman, como o Patati, enfim? Olha, Alex, na minha opinião, analisando aí como trabalha o Carilli, como ele olha para esses meninos da base, eu acho que ele vai dar essa oportunidade, só que um pouco mais para frente do Campeonato Brasileiro. Ele vai esperar o Santos conseguir uma pontuação que esteja de forma até mais tranquila para conseguir o acesso para a Série A e daí em diante ele vai começar a dar mais chances para o Bernardo, de repente, que é um garoto que é muito pedido pela torcida do Santos, o próprio Matheus, que fez o gol do Santos ontem, né? O Jair, que já está na equipe profissional do Santos, mas com poucos minutos em jogo, ele tem apenas treinado. Então, analisando a forma de trabalho do Fábio Carilli, imagino que esses meninos fiquem mais para o segundo turno do Brasileirão. Ontem, nesse jogo do Sub-20, a linha de defesa era formada por jogadores que o Carilli já trabalha no time principal. Sim. O Jair, o Samuel, zagueiros, o Souza, lateral esquerdo, estava lá o Bernardo também, e o Enzo, centroavante boliviano, que jogou os primeiros 45 minutos contra o Paysandu na estreia da Série B. O Miguelito não estava porque ele está com a seleção da Bolívia. Eu acho até interessante, Felipe, a gente falar sobre isso, porque lá atrás houve meninos que foram colocados no time principal muito cedo e que a gente percebeu que eles foram um pouco queimados, né? A torcida pegava no pé do Ângelo, do Kaique, do Marcos Leonardo, enfim. Você acha que é uma medida coerente, uma medida salutar, esperar um pouquinho para colocar esses meninos para encarar o time principal? Acho que é uma medida bem calma e bem tranquila do Carilli, porque esses nomes que você falou são exemplos perfeitos de jogadores que subiram antes do momento e acabaram sendo queimados, digamos assim, pela antiga diretoria, né? Porque os colocou num time sem referências, né? Sem jogadores experientes. O Santos hoje possui tudo isso, né? Se um menino da base chega no profissional, ele encontra ótimos jogadores experientes que podem ajudá-los nessa transição da base para o profissional. Mas se tratando de uma Série B, Alex, se tratando do objetivo talvez mais importante da história do Santos, que é sair dessa Série B e voltar para a Série A, eu acho que toda a cautela aí é válida. Fico imaginando, por exemplo, a gente está com as imagens do treino de hoje, né? Para o Jair, por exemplo, quando ele tiver a chance de jogar com o Gil, né? Que todo mundo fala, não, zagueiro veterano, não servia para o Corinthians, veio para o Santos e está aí dando conta do recado, fazendo um grande campeonato, grandes jogos, né? E o Jair tem tudo para aprender muito ali, atuando ao lado do Gil, principalmente. Agora, neste jogo de segunda-feira, o Santos vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Santos já venceu, né? No Campeonato Paulista, jogando na abertura do campeonato em Ribeirão. Só que o Botafogo hoje é o lanterna do campeonato, né?
aumenta a responsabilidade, não pode tropeçar num jogo desse, né, Felipe? Aumenta, o Botafogo é o último colocado da Série B, vem fazendo uma campanha muito ruim mesmo, marcou apenas 2 gols em 7 jogos, né, o Botafogo, então o Santos a cobrança será dobrada, né, porque o líder contra o Lanterna, o Santos, na minha opinião, terá dificuldades, porque o Botafogo, a gente sabe como que é, vai jogar bem fechadinho, o Santos vai ter aquela dificuldade de encontrar os espaços, mas a expectativa aí é de um placar até um pouquinho mais elástico. Precisa ganhar, porque depois tem Novo Horizontino e Operário fora, e aí tem o Goiás, né? Porque na Vila é um confronto direto de times que estão lá na parte de cima da tabela. Podemos ter novidades na escalação do Santos para segunda-feira, Felipe? Podemos, caso João Schmidt se recupere a tempo. A informação é de que ele treinou normalmente hoje, lá no CT Pelé. Foi o primeiro treino do João Schmidt em que ele pôde participar 100% do treino com o restante do elenco. Mas, claro, ainda temos os treinamentos de sexta e de sábado para daí sim ser definido se ele viajará com a equipe ou não. Lembrando, Alex, que a intenção do Santos é que o João Schmidt só entre em campo se estiver 100%. Há uma preocupação dele jogar ali 90%, 80% e sentir novamente e acabar ficando de fora dos próximos jogos. Então, acho que essa decisão aí só vai sair no sábado mesmo. Porque já aconteceu inclusive com outros jogadores, né? E ainda mais que é um atleta que já passou dos 30 anos, tem que ter essa preocupação mesmo. Uma outra notícia importante é que o menino lateral direito, JP Sherman, ele foi convocado por uma sessão de treinos, né? Aliás, eu não entendo muito bem isso. Por que a seleção brasileira precisa fazer sub-20, né? A seleção sub-20 fazer uma sessão de treinos e desfalcar os times. Mas o Santos conseguiu lá uma liberação, ele vai jogar na segunda-feira. Ele tem sido um dos destaques do Santos, né, Felipe? Olha, dá até para chamar de grande destaque do Santos nessas últimas rodadas, desde a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? O JP Sherman tem sido um dos destaques. E esse período de treinos da seleção sub-20 acontece do dia 3 ao dia 11 de junho. E o Santos joga justamente no dia 3, mas conseguiu a liberação aí do JP Sherman e do Jair também, que vai poder ficar no banco de reservas. E aí os meninos, depois da partida, aí sim se apresentam à seleção brasileira. Muito bem. Obrigado, Felipe, pela participação no SP Record. Valeu, Alex. Obrigado para você e todos que nos acompanharam. Ok. Então vamos aguardar esse jogo do Santos na segunda-feira, né? E depois as novidades aqui no Sport Record com o Jean Sgarbi.